Olá, nesta aula vamos entender a hierarquia de conteúdos do Joomla. Para entender melhor, primeiro vamos falar do conteúdo. Um conteúdo no Joomla significa um artigo ou um post do seu site, ou qualquer outro texto escrito para ser publicado. E este conteúdo é organizado em uma hierarquia de 3 níveis, que são seção, categorias e artigos. Lembre-se bem disso quando for planejar o seu site. É recomendado que você planeje bem isto antes de começar seu site, para não haver futuros problemas de organização. Podemos considerar a seção como um assunto mais abrangente e as categorias como um assunto específico desta seção. E por último, os artigos, que são conteúdos que serão escritos e publicados nas suas respectivas categorias. Para nosso projeto, ou seja, o nosso site, nós vamos criar uma seção e vamos dar o nome dela de notícia. As categorias serão esporte, cultura e saúde. E vamos criar artigos para as respectivas categorias. Esta é a forma que você vai gerenciar os textos escritos no seu Joomla. Esta divisão é utilizada para uma boa navegação do site. Bom, vamos agora para o administrador do Joomla. Com o administrador aberto do Joomla, vamos aqui em conteúdo, vamos aqui em administrar seção. E vamos criar uma seção. Clique em novo. Em título, vamos dar o nome de nossa seção de notícias. Em apelido, não precisamos colocar nada. O sistema vai gerar após nós salvarmos a seção. Em publicado, nós temos duas opções, não e sim. Caso escolhamos não, a seção ficará criada, mas não será publicada no site. Em nível de acesso, você aqui vai selecionar o grupo que poderá ter acesso a esta seção. Temos aqui 3 opções que são público, registrado e especial. Em público, todos os visitantes do site terão acesso. Em registrado, só usuários registrados terão acesso. Em especial, todos os grupos acima de registrado, que são autores, redatores e editores. Caso você selecione um grupo de registrado para essa seção, todas as categorias e conteúdos ligados aqui nessa seção, mesmo que estejam para visualização pública, elas serão mostradas só para usuários registrados, e grupos acima terão acesso, já que a seção foi definida para usuários registrados. Só lembramos, nós vamos criar primeiro seção, depois categoria e depois os artigos. Mas a seção só poderá ser visualizada no site após linkarmos essa seção a um menu, que faremos depois de criarmos tudo. Em imagem, você poderá inserir uma imagem na seção, basta selecioná-la aqui. Aqui nós já temos várias imagens. Mas antes da imagem, deverá ser enviada a uma pasta. Que imagem? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui em administrador, vamos em www diretório, vamos aqui em Gazeta do Interior e vamos aqui em imagem. Essas imagens lá, elas vão ficar sempre aqui nessa pasta Stories, ok? Deverá ser colocada aqui. Vamos fechar e retornar aqui para o nosso administrador. E posição de imagem, você poderá aqui selecionar em que posição essa imagem deverá ficar, se é no centro, na esquerda ou na direita. Aqui logo abaixo temos aqui um editor de texto. Quanto à funcionalidade desse editor de texto, nós iremos ver mais a fundo na confecção de artigos. No momento, vamos utilizar apenas as ferramentas necessárias para a formatação do texto que iremos incluir aqui. Nos arquivos que eu disponibilizei para download de material da videoaula, nós temos aqui um texto.txt, onde eu coloquei os textos que serão utilizados aqui na nossa videoaula. Aqui, introdução à sessão. Você pode selecionar o teu aí, clicar, selecionar, copiar. Isso facilita aí para a gente não ter que ficar digitando texto. E vamos colar, ou dê um Ctrl V. Ok? Vamos selecionar ele aqui e vamos deixar ele numa fonte. Vamos deixar em fonte Arial. Tamanho, vamos colocar em 12 pt. Correto? E vamos salvar.
Veja que a nossa seção já foi criada e está aqui na lista. Vamos agora conhecer aqui o administrador de seção. Já temos uma seção criada. Se formos criar mais uma seção, ela irá ser posicionada logo abaixo da seção notícia. Ou seja, a seção mais novas serão posicionadas sempre abaixo das que já foram criadas. A não ser que você ordene a sua posição antes de salvar. Aqui temos um menu com várias funções. Vamos conhecer cada um deles. Para utilizá-lo, você sempre deverá selecionar, aqui no caso, uma seção e depois clicar em uma das opções desejadas. Temos aqui uma opção para publicar a seção caso ela não esteja publicada. Como essa daqui já está publicado, ok? Vamos verificar já logo para despublicar. Vamos selecioná-la e vamos despublicar. Quando uma seção está despublicada, ela fica aqui com esse círculo com uma cruzinha no meio. Significa que é uma seção despublicada. Esta operação de despublicar e publicar uma seção pode ser feita clicando também aqui na imagem. Você clica, ela vai publicar, ela vai fazer esse Vzinho aqui em verde, significa que ela está publicada. Se você clicar em cima de novo, ela despublica e publica. Podemos também copiar essa seção, ou seja, duplicar ela. Então vamos executar essa operação. Vamos clicar aqui e vamos copiar. Em copiar para a seção, nós vamos dar um nome para essa nova seção. Quando copiamos, ela vai se transformar em uma nova seção. Então vamos colocar aqui só como teste. Essa operação ela vai copiar todas as categorias e artigos que se encontram dentro dessas categorias. Vamos salvar. Por ser uma nova categoria, ela foi posicionada logo abaixo. Agora vamos ver o menu editar e vamos deixar aqui o menu remover por último, quando nós iremos remover aqui o teste. Nesta operação de edição de seção, podemos entrar na edição de seção selecionando aqui a seção e clicando aqui em editar. Nós entramos aqui na seção que criamos aqui teste. Observe que quando nós copiamos também o texto que estava aqui dentro. Só o apelido que continua notícias. Só para enfatizar, quando a ordenação da seção ela pode ser feita aqui na hora da sua criação. No caso, quando nós vamos criar lá a primeira seção, ela não tinha essa ordenação. No caso aqui temos teste, vamos colocar aqui teste em primeiro lugar e vamos salvar. Observa que ele foi para cima de notícia. E faltou o menu novo, já vimos quando fomos criar a seção notícia. Aqui na lista de seção, além de podermos entrar aqui na edição da seção aqui no menu editar, nós podemos aqui clicar em cima do título e entrar na edição da seção. Vamos fechar. Coluna publicado, nós podemos publicar e despublicar como já tínhamos visto antes. Aqui em ordenar, tanto lá na hora da configuração da seção, nós podemos ordenar o local que será posicionado a seção, ou poderemos clicar aqui em cima da setinha verde e ordenar a seção. Ela passou para baixo de notícia. E aqui poderemos salvar. Aqui em nível de acesso, as duas seções aqui estão como pública. Se clicarmos em cima, nós trocamos esse nível. Passando para registrado, mais um clique. Passando para especial e mais um clique, retornando a público. Aqui na coluna categoria é informado quantas categorias tem esta seção. Na coluna ativo, quantas categorias se encontram ativas. E na lixeira, quantos artigos dessa seção se encontram na lixeira. E IND é a identificação de cada seção, que esse aqui é 07 e 08. Aqui em filtro, quando se tem muitas seções, você faz uma busca dele aqui. Aqui no seletor selecione um estado. Se você
selecionar publicado, será exibido apenas as seções publicadas, e despublicado será exibido as seções despublicadas. E por último, vamos selecionar aqui a seção testes e vamos removê-la. Pronto, a seção foi removida. Agora vamos à criação das categorias. Vamos aqui em conteúdo e administrar categorias. Aqui iremos criar 3 categorias: a esporte, cultura e saúde. Vamos clicar aqui em novo e vamos criar a nossa primeira categoria. Em título, vamos criar a categoria esporte. Vamos esporte. Praticamente a configuração é a mesma da seção. Apelido, vamos deixar que o sistema, depois que nós salvarmos, ele vai gerar o apelido. Publicado também, você vai publicar sim ou não. Vamos deixar como publicado. Seção. Aqui escolheremos a seção que essa categoria será subordinada. No caso, temos apenas a notícia. Nível de acesso, vamos deixar como público. Não vou entrar em detalhe, que já foi explicado anteriormente em sessões. Imagem em posição de imagem é a mesma coisa. E a descrição também vamos colocar um pequeno texto que está na nossa colinha, lá no texto TXT. Vamos entrar nele aqui. Introdução da categoria esporte. Vamos selecionar ele aqui, copiar e vamos colar. Vamos aqui selecionar ele, vamos colocar uma fonte Arial, tamanho 12 e vamos salvar. Vamos em novo novamente e vamos criar a categoria cultura. Vamos digitar aqui cultura. Em título, apelido a mesma coisa, o sistema vai gerar após salvarmos. Publicados, vamos deixar como sim. Seção, notícia, nível de acesso público, imagem, vamos deixar sem imagem e posição também sem. E vamos aqui adicionar aqui em descrição um pequeno texto que está na nossa colinha. Vamos aqui, tradução cultura. Vamos selecioná-lo, copiar, vamos colar e vamos fazer a mesma formatação. Fonte Arial, tamanho 12. Opa, não deu aqui, vamos Arial e vamos salvar. Vamos em novo novamente e vamos criar a próxima categoria. Em título, vamos deixar saúde. Apelido também vamos deixar que quando salvarmos o sistema vai gerar. Publicado como sim. Seção notícias, registrado nível de acesso público. Bom, não vamos colocar imagem, não vamos colocar a posição também que não temos imagem. E vamos aqui colocar um pequeno texto que está na nossa colinha. Introdução à categoria saúde. Vamos selecioná-la, copiar e vamos colar. Vamos formatar aqui fonte Arial, tamanho 12 e salvar. Pronto. Todas as categorias da seção notícias foram criadas. Aqui no administrador da categoria, se você observar, são as mesmas configurações, com algumas diferenças que passaria a mostrar. Aqui na relação de categorias, temos aqui na coluna seção, que indica de que seção a referida categoria pertence. Aqui temos a seção esporte, ela pertence à categoria notícia. Se tivéssemos outras seções relacionadas com outras categorias, seriam especificadas aqui, nessas duas colunas. Aqui neste box, se você selecionar aqui uma seção, como nós só temos umas, você selecionando aqui, será mostrado todas as categorias que estão ligadas à seção selecionada. E na barra de menu, nós temos um menu novo, que é mover, que não tinha na administração de seção.
Mas para demonstrar esse processo, teria que haver mais uma seção. Então, eu vou criar aqui uma seção apenas demonstrativa. Vou retornar aqui em conteúdo, administrar seção. Eu vou aqui em novo. Vou criar aqui uma seção com o título de demonstração. E vou salvar. Não vou colocar nenhum outro. Vou salvar. Vamos voltar aqui na administração de categoria. Bom, com essa seção criada, fica mais fácil a demonstração do processo de mover a categoria. Então, vamos aqui no administrador de categoria, vamos aqui selecionar Export e vamos selecionar aqui para mover. Aqui mover, nós vamos selecionar ela aqui para a seção demonstração. Vamos salvar. Pronto, ela foi movida para a seção demonstração. No caso aqui, como está selecionado notícia, só está aparecendo aqui as categorias relacionadas à seção notícia. Então vamos colocar aqui as categorias demonstração. Observe que esporte está na categoria. Então vamos mostrar todas. Aqui temos esporte na seção demonstração, cultura e saúde na seção notícia. Bom, criamos a seção e as categorias e vimos todas as ferramentas de gerenciamento de seção e categoria. Agora podemos passar para a criação de artigos. Para que fique fácil o entendimento sobre a confecção de um artigo e suas configurações, seria melhor que cada configuração fosse mostradas alterações feitas diretamente no artigo publicado no site. Mas para que a seção e a categoria e artigos passem a ser vistos no site, temos que linkar a seção em um menu. Iremos linkar essa seção de notícia em um menu, mas não irei entrar em detalhes sobre as configurações desse menu. Esse assunto nós iremos verificar posteriormente, onde iremos a fundo sobre o assunto em gerenciamento de menu, que será um assunto de uma aula posterior. Bom, antes de passarmos aí para linkarmos a seção em um menu, vamos aqui eliminar essa seção demonstração para não dar problemas para nós no futuro. Então vamos aqui em Export e vamos mover ele novamente para a seção notícias. Vamos salvar. Vamos aqui em conteúdo, administrar seção. E vamos remover demonstração. Inclusive, você só consegue remover uma seção se ele não tiver nenhuma categoria ligada a ele. E assim sucessivamente. Se a categoria, você só consegue remover uma categoria se ela não tiver nenhum conteúdo ligado a ela. Vamos remover. Pronto. Agora podemos passar a linkar a nossa seção em um menu. Vamos aqui em My Menu, que já está criado aqui um menu. E vamos criar um item de menu para a seção. Vamos aqui em novo. Vamos aqui em artigos. E vamos clicar aqui em seções, layout padrão de seção. Você observa aqui que o assunto é extenso, tem vários itens de menu aqui para ser criado. Então vamos aqui em layout padrão de seção. Vamos aqui em título, vamos dar o nome de notícias. O apelido também vai gerar automaticamente depois que salvarmos. Vamos nível público, a janela aqui vamos deixar a mesma. E aqui nós temos várias configurações que posteriormente veremos uma por uma. E vamos aqui em seção, vamos selecionar uma seção, notícias. E vamos salvar. Veja aqui que nós temos o menu o item de menu notícias e está publicado. Agora vamos ao site fazer uma pré-visualização. Aqui no site também já está o menu notícias e vamos clicar. Observe que não aparece as nossas categorias. Essas categorias e as seções só irão aparecer quando tiver algum item de conteúdo, alguma matéria publicada relacionada a elas. Ou seja, à medida que a categoria vão tendo artigos, elas serão exibidas. Essa é a primeira parte da hierarquia de conteúdo, criação, seção, categorias e artigos. Então vamos chegar ao fim e na segunda parte iremos criar os artigos, vendo toda a administração do artigo e suas configurações individuais.